E aí a gente chega num ponto que está muito na moda de falar, que é a questão da polarização, né? Então, assim, até que ponto que as redes sociais estão influenciando para que a gente fique mais polarizado, ou se essa é realmente uma tendência natural, né? Se a gente sempre caminha, no final das contas, para esse ponto, porque, afinal de contas, é mais fácil enxergar, né, o mundo através de polos do que realmente se colocar nesse ponto, como a gente até chega num limite aqui para que o nosso debate, a nossa conversa, a nossa mesa redonda aqui, caiba dentro de um horário, né? Pensar em todas as coisas que estão ali entre esses polos é muito difícil e nem todo mundo consegue acessar isso, né? E aí eu deixo aí pra gente comentar mais, né? E aí, a rede social tá deixando o mundo mais polarizado? Olha só, tem uma parte, inclusive, no documentário, né? A gente falou pouco aqui do documentário. Eu queria aproveitar esse momento que a gente vai para falar sobre isso, que o documentário, eu gostei muito desse documentário e de como ele foi produzido. Você tem no documentário pessoas que trabalharam nas redes sociais, que são entrevistadas, e aí elas vão falar de como realmente aconteciam as coisas lá, desde o começo que elas entraram. Muitas pessoas que são entrevistadas ali, algumas delas estavam desde o início dessas redes sociais e tinham altos cargos. E aí elas vão dizer como aquilo foi programado no início, como aquilo se transformou. E ao mesmo tempo, paralelamente, a gente tem uma historinha ficcional acontecendo, né? Uma história ficcional, mas é aquela história ficcional que poderia estar acontecendo na sua casa ou na casa do seu vizinho, né? É uma história muito comum. E que acontece com muitos pacientes, meu. E aí a gente tem esses dois acontecimentos paralelos. E aí você falando isso, Mulder, tem uma parte do documentário que ela retrata exatamente isso. A gente já está aqui há mais de 30 minutos, não já pode soltar spoiler do documentário. Tem uma parte do documentário que o menino o garoto, ele era fissurado por redes sociais e tal, e aí a irmã dele fala sobre, você deveria se informar mais, não sei o que, usar redes sociais mais para informações, e ele começa a pesquisar e se politizar, inclusive, e aí acontece justamente isso, na parte que ele tá lá na escada, sentado na escala da escola dele, parece, e aí a irmã dele vai passando e ele tá lá vendo um monte de vídeo falando sobre passeadas e tal, sobre um determinado segmento político, e ela fala, pô, isso aí é mentira, que teve os vídeos que estava assistindo ali. E aí cai nisso que você está falando, dessa polarização. Aí a pergunta que eu me faço porque as pessoas vão pensar que só tem aquilo. Mas que tipo de pessoas são essas? Eu entendo que pessoas em formação, adolescentes e tal, mas, cara, se você vai pesquisar algo na internet, se eu vou pesquisar algo na internet, eu vou pesquisar alguma coisa na internet e vou buscar os vídeos que falam sobre isso, que são os vídeos que têm algum embasamento. Eu não saio clicando em tudo que é vídeo que me aparece. Que ele já tem esse vídeo aqui, eu clico, tem esse vídeo aqui, eu clico e vou absorver aquilo. Pra mim, isso é ignorância. Agora, isso não é de hoje, como a gente fala. Cara, existem pessoas que se bitolam. Não é culpa da rede social, é culpa das pessoas. Existem pessoas que vão lá e... Não, eu só assisto determinado canal, determinado jornal de determinado canal. Eu só assisto aquilo. Não faz um comparativo. Ou não lê outro jornal, só leio esse jornal. Então você precisa expandir o seu horizonte, você precisa fazer comparativos e buscar informações. Senão você vai virar refém dessa polarização. Uhum. Pois é. Isso é verdade, né? Eu acho que no documentário eles mostram aquela historinha fictícia de uma forma muito, muito interessante. Porque a família ali tem 3 filhos, né? Uma menina mais velha, um garoto do meio, né? E a menina mais nova. E ali, de uma certa forma, mostra mais ou menos... não é bem um conflito de gerações, mas como que cada geração está se posicionando em relação à internet, ou em relação às redes sociais, né? Isso que o Jordan está falando, de consegue ir pesquisar outras coisas, né? Ir pesquisar outras fontes, me parece característica de alguém que conheceu a internet lá nos primórdios, né? Que soube utilizar a internet antes de existir as mídias sociais. Mas existe uma outra geração, né, que já nasceu com rede social na mão e que não sabe que existe forma de pesquisar na internet, né? E no documentário mostra isso, né? Então essas coisas são muito curiosas no jeito como as pessoas usam a rede social, no jeito como as gerações vão se posicionar em relação às redes sociais, né? Uhum.
Assim, você tocou nessa questão da polarização, se existe uma relação entre as bolhas que os algoritmos tendem a criar e a polarização das pessoas. O documentário vai muito nessa direção. Eu acho que sim, eu acho que existe. E eu vi isso acontecer com várias pessoas ao meu redor, né? Pessoas que, assim, digamos assim, com uma cabeça um pouco mais amplificada, um pouco mais antenada, um pouco mais ligada digamos assim, um pouco mais aberta, irem se fechando. Pessoas bastante razoáveis, bastante sensatas, né, usar essa palavra, sensatas, que agora estão acreditando em antivacina, que agora estão acreditando em Terra plana. É um caso mais pesado, mas assim, a própria discussão sobre o coronavírus, isso é uma coisa inédita, né? Antigamente as pessoas, assim, se isso fosse 1980, todo mundo estaria consciente que realmente temos uma epidemia. Agora não, agora temos uma discussão se a epidemia existe, se ela não existe, se o vírus foi criado em laboratório, se a China quer dominar o mundo, né, os Illuminati, se as 13 famílias, né? E eu vejo pessoas, né, ligadas a mim, que foram bastante razoáveis a vida inteira, entrando nisso, justamente em função desse mecanismo de, assim, de uma informação que agrada mais. Porque às vezes o problema da mente humana é que ela tem esse lado frágil, ela tem esse lado que é mais sensorial e emocional, e que, assim, ela nem sempre está preparada para uma verdade, ela está mais preparada para uma verdade conveniente, né? Isso tem a ver com a própria evolução mesmo. Assim, o ser humano, ele é falho nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que tem uma relação com polarização? Tem. O que eu discordo do documentário, ele começa a falar que, assim, primeiro, que há um risco de guerra civil, e que, assim, como se a gente nunca tivesse passado por isso, como se isso fosse uma situação inédita, essa coisa das pessoas não estarem querendo discutir, estarem brigando mais do que conversando, etc., né? E eu discordo dessa colocação. Eu acho, assim, que a gente vem de uma época, né, talvez ali anos 80, 70, 80, 90, que é uma época em que as pessoas... uma época, como é que se posso dizer, meio amorfa, assim, que as pessoas estavam mais contentes com o jeito que as coisas estavam. Mas se você for olhar na história, se você for olhar ao final dos anos 60, se você for olhar a década de 30, a década de 40, as guerras civis no mundo inteiro, guerra civil espanhola, essa coisa de você não concorda comigo e eu quero a sua cabeça, porque eu não consigo ver o mundo como você vê, isso aí já existia antes. Isso aí, a primeira metade do século XX foi só isso, né? Outro dia eu li um livro do Leonardo Padura falando sobre a Espanha, né, na época da Guerra Civil. Assim, as pessoas, se você pensa diferente de mim, eu quero ver a sua morte, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que o documentário, ele, às vezes, se acha um pouco mais especial do que ele realmente é, porque algumas coisas que ele fala já aconteceram antes. Pois é. Vamos seguir aqui. Um adendo, eu sei que falei muito, mas só um minuto. O meu candidato à presidência costuma dizer é que na era da informação